Escrituras, continuação da exposição das Escrituras no Evangelho de João. Nós vamos ler capítulo 7. Vamos ler do verso 25. João capítulo 7. A partir do verso 25. Até o verso 44. Diz assim: Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A ver de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão dentre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A ver de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Tua palavra é rica e poderosa para nos ensinar e nos salvar. Rogamos que o Senhor fale conosco nessa noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, apesar de nós mesmos. Rogamos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós temos sempre muita dificuldade quando nós passamos por tribulações e sofrimentos na vida, de compreender o governo, a invisível mão de Deus guiando todas as coisas e conduzindo todas as coisas. E nós temos nessa dificuldade a manifestação de conceitos de incredulidade, como, por exemplo, desejando resolver as coisas do nosso modo, fazer as coisas da nossa própria maneira. E isso faz com que a nossa alma se encha de
de desespero e nós venhamos a perder a esperança, porque a nossa força não consegue conduzir a nossa vida para onde nós queremos que ela vá ou ela chegue. E nós desejávamos que Deus nos conduzisse para determinado lugar, no tempo, na hora e no modo como nós queremos que seja. Então, a tribulação, o sofrimento, ela é uma demonstração inequívoca de que nós não temos o controle da nossa situação e que Deus tem o governo de toda a vida. Ora, é importante a doutrina da providência, porque a doutrina da providência, ela é a doutrina que, por natureza, ela declara que Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele, então, governa aquilo que Ele criou. Ele é Senhor sobre todas as coisas que Ele criou. Está implícito na doutrina da providência o governo de Deus e a criação de Deus sobre todas as coisas. Ora, ao dizer isso, nós, quando lemos esse texto, nós nos ficamos impressionados com como que pessoas de um coração tão ruim, pecaminosos, que odeiam a Cristo, eles desejam fazer tanto mal a Ele, mas ela nunca acontece se não for no tempo de Deus. O Senhor tem controle de todas as coisas e Ele então vai dizendo isso no decorrer da narrativa. Eles não tocavam nele porque não era tempo ainda. Eles não tocavam nele porque não era hora ainda. Não tinha chegado o momento do Senhor. Ainda não era esse o momento. Apesar de todo o ódio do coração, eles não tinham poder nem força para fazer aquilo que Deus não tinha autorizado que eles fizessem. O Senhor tem um domínio de tudo isso. Ao mesmo tempo mostra que o Senhor tem um propósito, e na pessoa de Cristo esse é o propósito. Ele está conduzindo Cristo para a morte. Ele está conduzindo Cristo para a cruz. E a morte dele, e o momento da morte dele ainda não tinha chegado. Se você se voltar comigo para o texto, você vai ver que em vários lugares o texto tem esse foco, né? Veja só, verso 25 em diante, diziam alguns de Jerusalém: não, este é aquele a quem procuram matar. Veja, é claro que aqui fica descrito e declarado que eles queriam matar a Cristo. Veja, se você lembrar da narrativa passada que nós expomos domingo passado, Jesus Cristo disse isso. Veja no verso 19, ele diz: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Porque Jesus conhecia o intento do coração, veja, e é da natureza do indivíduo que odeia o Evangelho, que não ama a Cristo, porque a incredulidade em última instância deseja a morte do Salvador. A incredulidade em última instância deseja que ele não seja real e que ele não exista. A incredulidade em última instância deseja a morte do Salvador. Perceba que nesse contexto o Senhor está dizendo: por que vocês querem matar-me? Aí na sequência, veja a resposta dele no 20. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Quem é que procura matar-te? E aí na sequência do capítulo, verso 25, então diz: ora, dizia algum de Jerusalém, não é este aquele a quem procura matar? Então agora está exposto o sentimento deles. Eles queriam matar a Cristo. E eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Por que ele fala e ninguém faz nada contra ele? Ele está falando abertamente e ninguém faz nada contra ele. Porque não chegou a hora. Veja, o argumento do texto, a lógica e como João vai discorrendo essa narrativa, nos impressiona por isso. Porque eles perguntam: ora, será que eles entendem que ele é Cristo? Por que ninguém faz nada contra ele? Se ele fala abertamente. Essa é a impressão inequívoca, irmãos, e isso é importante dizer. Desde Gênesis 3,15 está posto isso. Porém, inimizade entre o descendente da mulher e da serpente. O da serpente ferirá o calcanhar, e o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. Eu colocarei a inimizade entre eles. E foi a primeira vez que se viu na história, quando Caim se levanta para matar Abel,
descrito pelo mesmo João na primeira carta, no capítulo 3, verso 11, ele diz: não segundo Caim, que era do maligno. Caim mata seu irmão, porque aqueles que não são de Cristo, eles odeiam o Evangelho, eles odeiam Cristo, e eles querem matá-lo. Mas por que que eles não fazem? Porque quem tem o governo da história é Deus. A própria vontade do homem, a própria condução dos fatos. O Senhor tem todo o domínio sobre todas as coisas. Veja a sequência do texto ainda, por favor, no 27, na sequência. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Coisa interessante. Há uma citação, tanto no início dessa narrativa, quanto no fim da narrativa. Você pode voltar lá comigo, lá no texto, lá no verso 41 em diante, quando ele diz: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntaram: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Veja que a discussão é qual é a procedência dele, de onde ele vem. E veja então que no verso 27 ele vai dizer: nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. De onde vem esse argumento? Calvino diz que a problemática se dá lá no texto de Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Mas veja que no verso 2 ele diz: e tu, Belém Efrata, é da cidade de Belém, de onde ele procede, cujas saídas são desde a eternidade, desde a eternidade, cujas a saída desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Calvino diz que eles se pegam nessa expressão especificamente para dizer: ora, a ideia da eternidade, a ideia de onde ele vem, eles traduzem a palavra aqui, que é eternidade, por uma coisa que não se sabe, que é algo sem significado, ou sem algo determinado, sem ser algo determinado. Porque é possível mesmo. A palavra hebraica que se traduz por eternidade, que é olam, dependendo do contexto, ela pode significar mesmo algo que significa muito tempo, mas não necessariamente eternidade. Mas aqui nesse contexto é claro que ele está falando de eternidade. Mas aquilo que ele está falando, que ele vem da eternidade, que perceba que a sua origem é desde a eternidade, essa é a linguagem de João, quando diz que ele era Deus e estava com Deus, e o verbo se fez carne, isto é, o Deus se fez homem. A eternidade entra na história. Mas essa eternidade não é ideia de falta de localização, não. Essa eternidade, ela diz respeito mais ao fato de que o nosso Redentor é Deus. Ele não é apenas homem, ele é Deus verdadeiramente. Ora, por ser Deus, sim, não existe um lugar determinado para ele nascer, porque ele não nasceu. Ele é Deus, e sendo Deus, ele é eterno. Mas como homem, ele é da descendência de Davi. Ele nasceu numa cidade chamada Belém, como está descrito no texto. Ele diz: ora, esse homem, quando ele vier, nós não saberemos de onde ele é, de onde ele veio e quem ele é. Perceba que tudo isso diz respeito aqui, irmãos, a uma trama para a morte de Cristo. E ao mesmo tempo, como que eles reagem à revelação de Cristo. Eles começam a rejeitar o Evangelho. E rejeitam a própria Escritura do Antigo Testamento que fala sobre ele. A sequência do verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis.
Veja que Jesus está dizendo, mas também saber de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. E aqui o Senhor então começa a mostrar a natureza do problema. Não é que vocês não vão me reconhecer. O problema não é que vocês não me conhecem. O problema é que eu não conheço a voz. E mais do que isso, o problema é que vocês não conhecem a Deus. Não é que vocês não me reconhecem. Porque se vocês não me reconhecem, vocês não conhecem a Deus. Veja que João é claro na narrativa. Vós não somente me conheceis, mas também saber de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus diz, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Eu o conheço. O que Jesus está nos ensinando, e tão claro, veja irmãos, Jesus está dizendo, sim, vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu sou. Eles já haviam dito isso anteriormente, lá no próprio Evangelho de João. Ele disse, ele não é filho de João, desculpa, ele não é filho de Maria, e nós não conhecemos ele aqui, no nosso meio, foi criado aqui conosco. Ora, como é que nós não sabemos quem ele é? Como é que ele diz que ele veio do céu? Se ele nasceu de José e de Maria, que história é essa que ele veio do céu? Jesus fala, vocês me conhecem, vocês já declararam isso há pouco tempo, de onde eu sou. Vocês sabem que eu sou. Vocês sabem de onde eu sou. Mas ele diz, e não vim porque eu de mim mesmo quisesse. É interessante você pensar que aqui parece que há um conflito de vontades, né? Veja, não é que eu de mim mesmo quisesse, não porque ele não quisesse e o Pai obrigou ele a vir, ele veio sem vontade, porque a Bíblia vai dizer abertamente que ele veio voluntariamente. Mas aqui a ênfase é naquele que o envia. Lembre-se, o grande entendimento é quem é que me envia. A autoridade depende daquele que o envia. Quem é esse? Esse é o Deus que me envia. Quem é Cristo? É aquele que foi enviado por Deus. Esse é o Filho de Deus. E aquele que me enviou é verdadeiro. Ele é verdadeiro. E vocês não o conhecem. Porque ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. Jesus, então, de maneira muito clara, ele começa a desvelar o coração dele, dizendo, vocês sabem de onde eu vim. Vocês me rejeitam porque vocês não conhecem a Deus. Essa é a diferença. Porque se vocês conhecessem a Deus, vocês saberiam que eu fui enviado por ele. E vocês só sabem se for de Deus concedido a graça de vocês entenderem isso. Fora isso, não há como entender. Ora, nos parece claro porque na sequência do texto, veja, no verso 37, parece que ele retoma esse mesmo conceito, quando ele diz assim, ora, verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ora, o que ele está dizendo é, ora, como é que vocês vão me conhecer? Somente se o Espírito abrir o vosso entendimento. É por isso que vocês não me conhecem. É por isso que vocês não me conhecem. Diante da mensagem do Evangelho, vem as reações. E a primeira reação é, nós vamos prendê-lo. Verso 30. Então, procuravam prendê-lo. Aí vem o governo de Deus. Mas ninguém lhe pôs a mão. Porque ainda não era chegada a sua hora. Nós vamos prendê-lo. Mas ainda não chegou a hora. Não é o desejo do coração. Eles não tiveram um desejo na hora de prender Cristo e prenderam.
eles são inimigos do Evangelho, eles são inimigos de Cristo. O coração deles se opõe a Cristo. E todo tempo eles desejam mal, a morte e a prisão de Cristo. Só que não fizeram o que eles desejavam, porque Deus não permitia. Não era esse o tempo ainda. Mas no verso 31, aí você tem o contraponto. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Perceba que ainda aqui a fé, e Calvino ele tem uma habilidade nesse caso, porque ele vai dizer, veja, esse texto ele fala que eles creram em Cristo, mas logo na explicação de João parece que ele está dizendo que eles estão comparando os sinais que ele está fazendo com aquele que esse outro Messias ou Messias faria. Quando ele vier, não fará maior obra do que esse. O que ele tem feito é extraordinário. Calvino fala, eles ainda estão apegados às coisas que são os sinais e os prodígios. Mas ele diz assim, é verdade. Mas se a fé for colocada em Cristo, por menor que seja, é perfeita. Diz Calvino. Se a esperança deles for colocada em Cristo, por menor que seja, é perfeita. Porque foi colocada naquele único que pode restaurá-los. Eles continuam dizendo, verso 31, e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes. Veja que coisa interessante. Veja a imagem, os fariseus junto com os principais sacerdotes. Eles se juntaram, enviaram guardas para o prenderem. Fariseus junto com os principais sacerdotes. Sinclair Ferguson, comentando esse texto, diz uma coisa interessante. Ele diz assim, aqueles que se opõem a Cristo, eles se unem por causa da oposição a Cristo. Ele diz, Cristo tem o poder de unir opositores, porque eles tramam juntos a morte dele. Interessante que no Salmo de número 2, você tem essa imagem muito clara, veja lá, por favor. O Salmo, venha comigo, por favor, para o Salmo de número 2. E veja aqui, o salmista diz assim, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, veja o verso 1, porque se amotinam os gentios, eles se unem, verso 2, os reis da terra se levantam, e os governos consultam conjuntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, até aquele que habita no céu se rirá. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Mas aqui eles dizem, eles se unem contra o Senhor, contra o seu ungido. Eles se levantam contra o Senhor. Ora, essa é uma declaração interessante, porque no verso 32, veja, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Os inimigos se unem contra o Senhor. Os piores inimigos se tornam amigos contra o Evangelho de Cristo. As forças se unem contra Cristo, seja ela qual for. Porque Ele é o verdadeiro inimigo deles. Porque Cristo é o verdadeiro inimigo deles. O Senhor Jesus disse, verso 33,
ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Ora, primeiro o Senhor diz, vocês não conhecem a Deus. Agora ele diz, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Porque para onde eu vou, vocês não poderão ir. Como é isso? Para onde ele vai? Para onde Cristo vai? Perguntam ele. Que lugar ele vai? Onde ele vai se esconder de nós? Aí eles até fazem uma... ironicamente, porque isso aqui é uma ironia interessante, né? Eles dizem, ora, para onde irá este que não vamos achá-lo? Porventura irá para a dispersão entre os gregos? Lembre-se, dispersão aqui, entenda que é os judeus sendo espalhados pelo mundo. Por exemplo, Tiago escreve a carta aos da dispersão, aos que foram espalhados pelo mundo. Veja que ironia. Porque quando Cristo for assunto aos céus, os judeus estarão reunidos no Pentecostes e o Espírito Santo vem sobre a igreja. E naquele dia haverá 3.000 salvos, como descrito na Escritura, em Atos capítulo 2. Por acaso ele vai ensinar os gentios? Por acaso ele vai ensinar os gregos sobre o que ele é? Porque é exatamente isso que vai acontecer. Eles não só se amotinam, como eles fazem chacota com aquilo que é a verdade do Evangelho. O Senhor veio para salvar as nações. Está descrito isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui ele está dizendo, acaso ele irá para a dispersão entre os gregos, para a fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me não me achareis. Também onde estou vós não podeis ir. O que significa isso? Lembrem-se, irmãos, nós estamos aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João está mostrando com clareza que toda a linguagem da velha aliança, agora ela tem o seu alcance máximo. A água do poço de Jacó aponta para Cristo que satisfaz e mata a sede do indivíduo. O pão, o maná que caía no deserto, é Cristo que veio do céu. Aqui, mais uma vez, o Senhor começa a mostrar a eles. Eles não entendem a sua linguagem. Assim como a mulher samaritana, assim como Nicodemos perguntou, por acaso eu voltarei para o ventre da minha mãe de novo? Eles não entendem a linguagem de Cristo. E o Senhor fala, eles dizem, o que é que Ele quer dizer com isso? O que significa que nós não estaremos onde Ele está e que Ele irá para o lugar que nós não saberemos onde é? Ora, se você não está nele, você não está em Cristo, logo você não pode estar com ele na morte, nem na ressurreição, nem mesmo na eternidade. Se vocês não me conhecem pelo Espírito Santo, vocês não conhecem a Deus. Lembra que Cristo já disse anteriormente, e eu os ressuscitarei no último dia. Agora ele diz, eu vou para onde eu vou, vocês não estarão lá comigo. Porque vocês não são meus. Vocês não pertencem ao povo de Deus. E aí chega o ápice dessa narrativa. O controle e o domínio de Cristo, a manifestação da incredulidade, e Cristo falando abertamente a eles aquilo que é o significado da sua obra. Chega o momento, ao ápice da narrativa, ao cume dessa narrativa. Quando ele diz no verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Interessante você pensar nisso, né? No último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa? Se você voltar para o início do capítulo 7, irmãos, você vai encontrar o que ele está falando aqui. No verso 2 ele diz, ora, a festa dos judeus, chamada da festa dos tabernáculos, estava próxima. O Senhor Jesus aqui, verso 10 diz,
Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, lembre-se, a festa do tabernáculo, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Agora ele retoma a festa, no final, no último dia da festa. Como se dava essa festa, irmãos? O que festa realmente é essa que está acontecendo aqui no texto? Ora, você vai entender um pouco dessa história se nós voltarmos um pouco na narrativa bíblica. Lá no livro de Levítico, no capítulo 23. Se você voltar comigo, por favor, no texto, Levítico 23. Você vai ter em todo o capítulo 23 uma declaração das festas judaicas. Todo o capítulo 23 lida com as festas judaicas. Então você tem a primeira festa, depois do sábado, você tem a Páscoa, a festa da Páscoa, no capítulo 23 do livro de Levítico. Depois da festa da Páscoa, você tem a festa das primícias. E depois da festa das primícias, você tem a festa do Pentecoste. Se você pegar a harmonia dessas festas, ela funciona assim, exatamente assim. A Páscoa é a morte de Cristo, quando Cristo foi morto pelos nossos pecados. Paulo disse, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando ele vai para a segunda festa, a festa das primícias, Paulo disse outra vez, Cristo é a primícia dos que dormem. Lembre-se, porque a ressurreição é isso. Lembre-se que a linguagem bíblica é essa. Porque a festa das primícias é a primeira cevada. Não era o fruto, veja, não era o fruto ainda, porque não era o fruto completo que estava pronto para ser entregue ao Senhor, mas a cevada, a primeira folhagem. E quando ela saía, a primeira era entregue a Deus. E essas primícias, elas dizem o seguinte, porque saiu essa, virão outras. Por que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo em glória. Nenhum outro antes dele o fez. Ele é a primícia dos que dormem. Agora, na sequência do capítulo 23, você tem a festa do Pentecoste. Lembre-se que a festa do Pentecoste, penta aí é 50. A festa ela é designada assim, eram 7 semanas. Então 7 vezes 7, 49. Então cada 7 sábados a festa. Aí no primeiro dia depois do último sábado, que era o domingo, era o Pentecoste. E se você voltar às primícias também, era no primeiro dia depois do sábado, as primícias eram feitas, que era o domingo. Assim como Cristo ressuscitou no domingo, a festa das primícias era feita no primeiro dia depois do sábado. Assim também o Pentecostes foi no primeiro dia depois do último sábado. Era a festa do Pentecostes. E na sequência do texto, por favor, depois da festa das primícias, qual outra festa que segue? Você vai ver que o texto descreve o seguinte, as primícias, Páscoa, primícia, depois Pentecostes, e você tem a expiação, mas antes você tem no verso 23, veja, e falou o Senhor Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao primeiro dia, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. E aqui é a festa das trombetas. Isto é o anúncio, a trombeta vai ressoar sobre tudo e todos. E eles vão ouvir o evangelho. E aí, qual a mensagem? A mensagem da expiação, que está no verso 26 em diante. E aí vem no verso 33, a última festa. E falou o Senhor Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Aí ele diz como essa festa vai acontecer. 7 dias essa festa ocorrerá.
Mas o primeiro dia, a festa, o dia mais importante dessa festa, é o 8º dia, o primeiro dia da semana. E o que é a festa exatamente o que é a festa do tabernáculo? É a festa da colheita. Mas como era feita isso, irmãos? Como a festa tabernáculo era realizada? Como isso era manifestado? Eles passavam 7 dias vivendo em tendas, lembrando do tempo que eles viveram no Egito e no tempo que eles passaram no deserto, vivendo em tendas. Eles fariam essa festa quando entrassem na terra prometida. Eles não puderam praticar isso no deserto, porque eles estavam vivendo em tendas. Mas quando eles chegam na terra prometida, eles vão celebrar essa festa. Dessa maneira, como eu estou lhe dizendo. 7 dias vivendo em tendas. E no 8º dia, era o dia último dessa festa. Acompanhe comigo a descrição de Números, capítulo 20, por favor. Números, capítulo 20. Vai ser mesmo Levítico 23, por favor. Levítico 23, volte comigo para Levítico 23. Acompanhe comigo o texto, verso 36, diz assim: 7 dias oferecerás ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição, nenhum trabalho servil fareis. Esse é a santa convocação. Veja, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis festa. Será a santa convocação. Esse é o dia principal, o 8º dia, o primeiro dia depois do sábado. Perceba. E como era feita essa festa, irmãos? Como isso se dava? Simplesmente da seguinte forma: eram cordeiros que eram imolados no primeiro dia até o 8º dia. Quando chegava no último dia da festa, apenas um cordeiro era morto. Apenas um cordeiro era morto. No 8º dia, aquele cordeiro era imolado. Ora, preste atenção como funcionava. Cristo não foi para a festa, ficou em oculto. No último dia da festa, ele chega. No último dia da festa, ele se coloca de pé. Mas o que exatamente está sendo dito aqui? Porque ele diz, todo aquele, veja, porque a linguagem de João, não é, nos parece interessante, porque no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: todo homem, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que tem sede. Mas perceba a linguagem de João. No último dia da grande festa. O último dia da grande festa. A festa do tabernáculo. O último dia, o 8º dia, o Senhor se coloca de pé. Por que o conceito da água aqui é tão importante? Preste bem atenção, irmãos. Se você voltar na Escritura comigo, você vai entender um pouco da caminhada do deserto e a importância da água nessa linguagem. Por favor. No livro de Êxodo, no capítulo 17, por favor. 17. Êxodo, capítulo 17. Verso 1 em diante, diz assim o texto:
Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está ele no nosso meio ou não? Ora, veja que no meio do deserto, eles clamam por água e o Senhor provê água a eles. Então você imagina, ele está falando ali aos judeus dentro do tabernáculo, dentro do santuário. A linguagem eles estão ali falando para judeus, na festa dos judeus. E naquele momento é lembrado exatamente a necessidade que eles tinham, porque habitando em tendas, eles aguardavam a casa deles, onde eles ficariam permanentemente. E essa ideia da última trombeta, quando tudo ressoar, quando nós habitarmos com o Senhor, e as nossas casas serão lembradas assim: nós, quando morávamos aqui, habitávamos em tenda, agora nós temos casa permanente. Da mesma forma, as suas necessidades. Ali, eles tinham necessidade de água e não tinham de onde beber. E quem provê água? O Senhor. Veja que imagem interessante, já fez isso com o maná no deserto, dizendo: o maná que os seus pais comeram. Jesus disse: eu sou o pão que veio do céu. No deserto, eles beberam a água que matou a sede por algum tempo. Jesus diz: se vocês beberem da água que eu te der, se você tem sede, vem a mim. Mas o que é intrigante no texto é que 2 vezes só isso é descrito acerca de Cristo. Uma nesse texto e a outra na cruz do Calvário, quando ele clamou, bradou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Veja como João descreve o versículo 37, dizendo assim, por favor. João capítulo 7, ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Veja que imagem. Ele clamou, dizendo, ele bradou em alta voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O deserto, eles não tinham apenas onde habitar, eles não tinham água para beber, e Deus já tinha mandado o pão que veio do céu, que era Ele mesmo. Agora eles têm sede, e Ele para diante dele, diante do povo, e diz: aquele que tem sede, venha a mim. A rocha de onde saiu aquela água é Cristo. Beba dessa água. E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. E veja, porque na tradução da Corrigida Fiel diz: correrão do seu ventre. Que a King James ainda traduz da barriga mesmo, essa linguagem interna. E daí diz assim: fluirão água do seu interior, mas do seu ventre. Água, eles terão água, e essa água
é aquela que satisfaz as suas necessidades em todos os aspectos da vida. Preste atenção que aqui o Senhor Jesus se coloca como o cordeiro que é morto no último dia. E brada em alta voz a todos eles, dizendo, assim como ele disse na cruz, Deus meu, Deus meu. Aqui ele brada dizendo, você tem sede? Venha a mim e beba. Veja que tanto comer a sua carne, como beber o seu sangue, como beber a água, é uma figura de linguagem para expressar a fé. Porque na sequência, no verso 38 diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, essa é a promessa do Senhor. O Senhor oferece a si mesmo como água e como sacrifício, como cordeiro que vai ser imolado naquela festa. E como aquele que satisfaz a nossa necessidade. Antes deles partirem da festa, voltando para suas casas, eles estão todos ali reunidos. O Senhor não diz outra, essa é a oportunidade. Ele está em oculto na festa, quando ele surge no meio deles, em pé, em alto som, e brada dizendo, beba da água que eu te der. Era costume no tempo dos judeus, irmãos, no último dia da festa, tirar água com alegria da fonte de Siloé, para lembrar exatamente do período que na festa, eles não tinham água no deserto. Está ali, aquele que foi enviado, até porque a palavra Siloé, provavelmente é a mesma expressão de Siló, usado em Gênesis no capítulo 49, que são 3 palavras hebraicas unidas numa só, partículas e partículas, mas seria aquele a quem pertence, aquele a quem tudo pertence, isto é, até que venha Siló, até que venha o Senhor, até que venha aquele em que todos os povos pertencem, e eles se curvarão diante dele. Eles tiram água desse poço, e lá eles dão água para beber. Jesus diz, eu sou a fonte de água, e se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Cristo então se oferece a eles, debaixo da noção de que Ele é uma fonte de água. Uma fonte de água. Convidando o sedento, os pecadores sedentos, a vir. Se você crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é beber? O que é beber dessa água? O que significa beber dessa água? É usar e receber Cristo como aquele único que pode suprir todas as nossas necessidades. Interessante você pensar nisso, irmãos. Foi nessa festa que o Senhor se oferece, dizendo, eu sou a água. Essa era uma das 3 festas judaicas, que nós já falamos, as principais. No último dia da festa, ele diz, eu sou a água. Se você quiser beber de mim, você vai ter a sua sede e as suas necessidades satisfeitas. Veja que Cristo convida-nos para uma festa ainda mais duradoura. Porque essa festa do tabernáculo era o último dia, ela ia ser desfeita. Mas Ele nos chama para uma festa onde a mesa nunca vai ser tirada. E nós nunca deixaremos de ter suprimento para nós por toda a eternidade.
o melhor vinho chegou. Cristo é a festa, Cristo é a água, Cristo é o pão. Aquela festa estava no último dia. Mas se você vier a Cristo, todas as suas necessidades serão supridas. E essa mesa nunca será desfeita. E para quem Cristo está falando isso, irmãos? Para aqueles que queriam matá-lo. Para aqueles que não creram no seu nome. Para aqueles que se opuseram ao Evangelho. Para quem Cristo está dizendo isso? Porque toda aquela reação, maquinar a morte dele, desejar a morte dele, tramar a morte dele, tudo isso é reação da incredulidade do pecado. É assim que o pecado se revela. E ele diz, ora, não é o indivíduo que tem sede, não é o que tem necessidade de comida nesse mundo, simplesmente, ou de moradia, mas é o indivíduo que manifesta a incredulidade, rejeitando a Cristo de tal maneira que deseja a sua destruição. E Cristo se levanta e diz a ele: você que tem sede, venha a mim. Porque aquilo que você tem não satisfaz tua necessidade. Você não tem paz na sua alma. Você não tem alegria no seu coração. Você não tem satisfação na sua vida. Venha a mim, diz o Senhor. E aqui o Senhor vai de maneira absurdamente sábia, como é próprio dele, dizer àqueles homens: beba. E se você beber, não é tua sede vai acabar, vai fluir um rio de água viva dentro de ti. Se você crê no meu nome. O que Cristo está nos ensinando também aqui, irmãos? A alma sedenta, ela deseja alguma coisa. E ela sabe que ela precisa. Ela tem sede. Só que ela não sabe que ela tem sede do Deus vivo. Ela não sabe que ela tem sede do Deus eterno. Ela tem sede. E aí ela quer matar a sua sede. Aí ela entra na droga. Ela entra no sexo. Ela entra no roubo. Ela entra na prostituição, ela entra na prática da iniquidade, ela quer satisfazer a sua sede. A alma tem uma sede. Jesus diz: eu satisfaço a tua sede, eu mato a tua sede. Não há outro que possa fazê-lo, porque você só terá satisfação em mim. Há um senso de necessidade. Há um sentido em que nós temos sede. E todos os homens precisam satisfazê-lo. E aqui, por mais autossuficiente que os homens sejam, aqui nesse momento Jesus está dizendo: você não é autossuficiente. Você precisa satisfazer e matar a tua sede. Você não consegue por você mesmo. É por isso que você não tem paz. Não tem paz. Interessante, porque é assim que funciona. A criança de colo, ela deseja o leite da mãe. Ela tem desejo, tem necessidades. A alma do homem, ela sempre deseja. A alma do homem sempre deseja. Até que ele encontre com aquele que plenamente satisfaz seus desejos. Aquele que mata a sua sede. Todo homem deseja felicidade. E o caminho para a felicidade é satisfazer e matar essa sede. O problema é
que quando ela é buscada naquilo que não pode satisfazer a alma, ela destrói a sua vida. Ora, irmãos, talvez se eu perguntasse para você hoje à noite, o que é que satisfaz a tua necessidade? E você me dissesse, Cristo satisfaz minha necessidade. Então eu perguntaria de volta para você, as tuas prioridades nesse mundo podem declarar que Cristo é a tua satisfação? Pelo que você vive nessa terra, declara que Cristo é a tua satisfação? Pelo que você anseia nessa vida, e pelo que você gasta mais tempo nessa terra, diz ao mundo que Cristo é a tua satisfação. O que diz a minha vida sobre a minha satisfação? Como a voz se ouviu da cruz do Calvário, não há nada mais urgente para que no meio da festa, no último dia, o cordeiro que vai ser imolado se coloque de pé e grite em alta voz: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. E se você beber, e se você crer no meu nome, rios de água viva fluirão do seu ventre. Haverá satisfação na tua alma. Haverá prazer na tua vida. Nós desejamos, mas naturalmente nós desejamos satisfazer com a nossa própria força. E hoje o Senhor está falando contigo. Quando você não crê no nome do Senhor, você não apenas não tem sua alma satisfeita, mas você deseja a própria morte e a destruição do Evangelho, porque ela te condena. E a incredulidade se revela dessas maneiras mais brutais. Mais brutais. Mas que coisa extraordinária olhar para o nosso Salvador nessa noite dessa forma. Aqueles que eles queriam matar, aqueles que eles queriam destruir, aqueles que eles caluniaram, é o que veio trazer satisfação para suas almas. O Senhor é aquele, quando crido, preenche toda a nossa vida. O que eu preciso? Irmão, o que eu preciso? Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Do que eu preciso? Satanás, ele quer dizer para você o contrário. Deus não é bom. Ele quer privar de você de satisfazer os desejos do teu coração.
Você não deseja algo que a sociedade diz que é tão bom, mas que a Bíblia diz que é pecado? Ora, Deus não quer o teu bem. Satanás vai tentar convencê-lo disso. Ele vai tentar te seduzir para que você satisfaça a alma nessas coisas. E você encontrará a morte e a destruição. Então o verso termina e diz: isso disse ele no Espírito, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito seria derramado, inundaria suas almas e abriria o nosso entendimento, e nós então vamos creríamos no seu nome e na obra do Evangelho. Ora, isso nos ajuda a entender, por último, que você não poderá compreender essas verdades se o Espírito não abrir o teu entendimento. Se o Senhor não te fizer compreender essa verdade. Daí, irmãos, é que muitos entenderam mal o Evangelho. Quando Cristo falou essas verdades, a mulher samaritana, ela disse: eu quero sim dessa água, porque eu não quero mais vir aqui buscar água. As pessoas querem Cristo para satisfazer as suas necessidades do tempo. Às vezes nós não vamos ter as nossas necessidades no tempo. Às vezes nós vamos passar por grandes dificuldades nessa vida. Mas a nossa satisfação não está naquilo que temos ou no que deixamos de ter. Está no Senhor. Essa é a diferença. Se o Espírito abrir o seu entendimento. Essa noite eu quero chamá-los ao arrependimento. Domingo passado nós vimos as características daqueles que negam a Cristo. São aqueles que negam, que rejeitam, que abominam a escolha do Pai feita de que o Filho seria o Salvador. A submissão do Filho em dizer: aqui estou, pronto para morrer por o meu povo. Hoje nós estamos vendo que a incredulidade, ela é vista exatamente pelo desejo de ver Cristo morto. Só que, por incrível que pareça, como José, lá na antiga aliança, que os irmãos planejaram a morte, ele foi vendido escravo, e o mal que fizeram a ele redundou em salvação para eles mesmos no fim. Porque assim também fizeram esses. O mal que fizeram a Cristo, o desejo de vê-lo morto, era o plano do Pai. Ainda não era a hora, porque o Cordeiro iria ser imolado pelos nossos pecados. Hoje é o dia que, ao ouvir a voz do Evangelho, você precisa se arrepender do seu pecado. Porque só em Cristo você terá a satisfação da sua alma. Ele é a água. Ele é a água que você precisa beber. Ele é aquele que você precisa crer. E se você crer, você tem a vida eterna. Mas para nós, irmãos, que estamos em Cristo, que maravilha, podemos olhar para a nossa vida na vida de Cristo. Primeiro, na maneira como a sua vida é dirigida e guiada. Como que o mal que vem sobre ele vem porque Deus permite. E quando não vem, porque Deus diz: não é a hora, não é o momento. Ora, se Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso irmão mais velho, assim também é conosco. Nada acontece conosco se não for da vontade de Deus. Nada acontece conosco se não for do tempo de Deus. É chegada a nossa hora, não é chegada a nossa hora. É a hora, e nós temos que entender isso e entregar a glória a Deus. Nas nossas lutas e fraquezas e dificuldades,
e clamor da nossa fraqueza como homem, nós precisamos declarar isso com alto e bom som. Nós temos um Deus que governa a nossa vida e governa a nossa história. Cristo só foi crucificado no tempo que Deus determinou. Nós vamos temer as articulações dos homens, nós vamos temer o mal que vem sobre nós, o sofrimento que abate a nossa vida, nós vamos temer. Por que não deveríamos? Por que não deveríamos temer? Porque nós temos a plena certeza que o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas e que Ele faz tudo isso com um propósito e no tempo determinado. Até o inimigo que se levanta contra nós. Ora, quando chegou a hora, aqueles homens que Cristo apenas com a sua palavra poderia matá-los, aqueles homens prenderam o Criador do universo. Porque era propósito de Deus. Homens fracos, que se acham fortes, mas que não podem fazer nada se não for determinado por Deus. Esse é o Deus que governa a nossa vida. E nós que estamos em Cristo temos essa certeza. A nossa satisfação e plenitude de alma não se encontra naquilo que temos, recebemos ou perdemos, mas se encontra nele. É Ele que satisfaz a nossa alma. Essa é a realidade que nós descansamos e esperamos. E é nisso, irmão, que você precisa descansar. Essa é a sua esperança. Mesmo nos dias mais difíceis. Essa é a sua esperança. E só aqueles que estão em Cristo conseguem entender. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos dar graça ao Senhor. Ó Deus, nós exaltamos o Teu nome por Tua palavra, pelo Evangelho de Cristo, pela obra de nosso Senhor Jesus. Porque Ele, somente Ele, é a plenitude, é a satisfação, aquele que transforma, que muda, que dá sentido à nossa vida. E quando planejavam a Tua morte, Senhor, o Senhor chama os seus inimigos para beberem da água que o Senhor tem, para crerem no Senhor e serem salvos. Ó Deus, não há Deus igual a Ti, não há quem tenha poder que se compare a Ti. Tu tens o domínio e o controle de todas as coisas. Exaltado é o Teu nome hoje e para todo sempre, Senhor. Revela-te redentivamente nessa noite. Salva aqueles que estão perdidos, estão vivendo desesperadamente em busca de satisfação das suas almas nas coisas dessa vida. E que eles encontrem hoje a satisfação em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.